meus amigos, vamos começar mais uma aula da nossa playlist Programando a Matemática. E antes que você se assuste, sim, o professor mudou um pouquinho. Eu já sabia! Então, na playlist de Programando a Matemática, vamos aprender o algoritmo de Volta para o Futuro. E este professorzinho vai nos ensinar, ele fez um algoritmo, está mostrando na prática para nós como voltar do futuro e dar uma aula no presente e outra no passado. Não, meus amigos. Para quem viu a aula 22, vai falar, este cara não tem criatividade, está fazendo a mesma piada. Seu chato de galocha, deixa eu fazer a mesma piada. Afinal, qual outra piada poderia fazer? Afinal, aconteceu a mesma coisa. Perdemos a aula 28. Perdemos. Sumiu, espafuliu. A hora que fui dar um play aqui, eu vi um black, tudo preto, nenhuma voz, não vi nada. Ainda que na aula 22 tínhamos o híbrido, né? Que pelo menos a parte de exercício ficou. Na aula 28 não. Eu acho que deu um boom, né? E tudo se acabou. A bolsa de valores caiu e crash na bolsa. Acabou até com a minha. Pois bem, vamos ter então, dentro do nosso curso gratuito, que nos ensina como aplicar álgebra linear através da programação para casos reais, vamos ter aqui uma aulinha. Deixa eu ver bem, sou eu mesmo. Uma aulinha com o nosso professor aqui do futuro, para você que vai me ver no passado, ou falar que eu sou o presente, sei lá, use o tempo que você quiser. O que vamos então aprender hoje, e eu gosto muito deste assunto, economia e mercado de ações. Vamos falar o que é bolsa de valores, renda variável, carteira de ações e tipos de investimentos. E depois como a gente pode utilizar programação nesta área, afinal, na verdade, a gente pode usar programação demais em bolsa de valores, demais em mercado de ações e investimentos. Mas o que estamos fazendo aqui é mostrar como álgebra linear está conectada com este assunto e como álgebra linear pode ser aplicado dentro deste tema. Certo? Dito isso, vamos continuar aqui. Bolsa de valores é um ambiente de mercado de compra e venda onde se negociam ações de empresas de capital aberto. Meu amigo, se você ainda não conhece bolsa de valores, se você ainda não sabe investir, vou lhe dar um conselho. Aprenda o quanto antes. Vou repetir. Aprenda o quanto antes. Existe um fator que vai estar atrelado à sua rentabilidade, chamado tempo. E ele é o mais significativo dentro de todo esse equacionamento. Então, quanto mais jovem você for, melhor. Mas eu já estou velho. Tudo bem. Quanto antes, melhor. Hoje melhor do que amanhã. Ontem melhor do que hoje. Vá atrás. Combinado? Vamos agora voltar. Então, sabemos que bolsa de valores podemos comprar ou vender ações de empresas desde que as mesmas sejam de capital aberto, que a gente já vai entender aqui daqui a pouquinho. E a ação, que é o que a gente vai comprar ou vender dentro da bolsa, é uma pequena parte da empresa e sua disposição é a composição societária dela. Pois quando você compra uma ação de uma empresa na bolsa, você também vira sócio dela. Inclusive, estava vendo uma notícia, esse mundo é magnífico, né? Eu acho que era um cliente que entrou numa Magazine Luiza e disse que pegou uma geladeira, pois era sócio, estava precisando. Não, meus amigos, não façam isso. Quando eu digo sócio, não pensem dessa forma. Vocês são sócios, vocês têm participações no lucro. Né? Se a empresa crescer, seu dinheiro sobe, afinal as ações se valorizam. É isso, sócio. Né? Não quer dizer que você pode chegar lá na sala da chefe, né? Da dona da empresa, pegar um cafecito e falar, sou seu sócio, amiga.
Sim, você é, mas não estão todos esses direitos que você está imaginando. Certo? Então, ação é o que a gente compra e vende dentro da bolsa de empresas, desde que elas sejam de capital aberto, ou seja, elas precisam estar na bolsa. E quando a gente compra uma ação, é como se a gente comprasse uma parte dessa empresa, como se a gente virasse sócio delas, certo? Então, apenas são negociadas, vamos lá, agora entendendo, ações das empresas que fizeram seu IPO, Initial Public Offering, né? Ou seja, empresas que abriram seu capital disponibilizando suas ações em troca de investimento. Então, para uma empresa ser listada na bolsa, ela tem que ter feito o seu IPO, ou seja, ela abriu capital disponibilizando ações em troca de investimento. Este, inclusive, é o único momento que a empresa recebe o dinheiro para se capitalizar, para investir. Né? Vocês vão entender, depois que vocês estudarem Bolsa de Valores, que depois disso é o mercado secundário. Né? O dinheiro fica só pulando de mãos em mãos dos acionistas. Né? É um outro tipo de mercado. Mas então as empresas que fazem isso, né, que começam a ter que prestar contas toda hora, fazer os relatórios, né, não é tão simples assim. Então as empresas que fizeram esse IPO são elas que a gente pode comprar as ações, vender as ações, enfim, fazer isso dentro da Bolsa de Valores. Então a maior Bolsa de Valores hoje no Brasil se chama B3 e para um cidadão comum poder negociar seus investimentos nela, deve fazer isso por intermédio de uma corretora de investimentos. Então hoje, se a gente vai investir na B3, a gente pode investir pela Rico, a gente pode investir pela Clear, a gente pode investir pela XP, enfim. Existem várias maneiras, várias corretoras que a gente pode utilizar para intermediar essas operações de compra e venda de ações de empresas listadas na bolsa, ou seja, de empresas que fizeram seu IPO na Bolsa de Valores. Então agora vocês já sabem, no geral, sobre Bolsa de Valores. Tudo bem, mas cadê a álgebra? Calma. Calma. A gente está mostrando no assunto, depois conectar como que a álgebra pode estar presente nisso. Próximo assunto. Renda variável. Deixe-me pensar. O próprio nome já diz. Renda variável. Vou ler aqui para vocês. São ativos financeiros, né, as ações, que possuem retornos não previsíveis, ao contrário da renda fixa, que possui uma taxa de rentabilidade fixa no momento do investimento. Em sua maioria das vezes, né, quando você compra algo pré-fixado, né, você já sabe a rentabilidade que vai ter aquele investimento dentro de um prazo. Quando você compra uma ação de uma empresa, ela é uma renda variável. E renda variável, você não sabe o seu retorno. Por isso que chama variável. E por isso que eu falo, né, que você vira sócio da empresa. Se a empresa cresce, o retorno aumenta. Se a empresa falha, o seu dinheiro pode sumir. Pois é. Por isso, preste atenção antes de investir. Nunca façam isso sem saber o que vocês estão fazendo. Quando eu disse para vocês, corram atrás de aprender, é aprender. Depois que vocês aprenderem, depois que vocês entenderem os conceitos, invistam, porque ela é variável, ou seja, pode render 1000%. Quem comprou o Magazine Luiza no começo, até o seu grande pico, depois caiu, né? Nossa, ultimamente, como caiu? Não sei quando vocês estão vendo esse vídeo, mas ela chegou a cair. Mas, do mesmo jeito que ela pode subir um monte, ela pode cair para zero. Ou seja, não chore. Mas você pode perder tudo também. Por isso, existe uma coisa muito importante dita como diversificação. Não ponha todos os ovos na mesma cesta. Mas, enfim, estamos aqui então no conceito de renda variável. Agora então, o retorno de um ativo de renda variável tem sua rentabilidade ligada à empresa ou ativo principal, além do cenário econômico e político do país. Claro, se o nosso país vive uma crise, por exemplo, fecha as lojas, né, como agora, por exemplo, tivemos, né, uma crise sanitária, né, as lojas fecharam, né,
Então, tudo isso afetou, né, a economia, o varejo. Então, tudo isso também afeta o quê? Na rentabilidade. A bolsa caiu, né? Isso, cenários extra-empresa. Agora, cenários empresa. Empresa participa, né? É divulgado um escândalo, né, de roubo, né, de corrupção. Empresa, vai caindo. Do mesmo jeito, para cima, né? Se a empresa consegue, faz uma nova aquisição, tem um retorno, um lucro muito maior do que o esperado, a empresa sobe bastante. Aquela empresa pequenininha, que era uma startup, e você investiu nela logo depois que ela abriu na bolsa, mas ninguém falava nada. E aí ela cresceu, 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 virou uma gigante. E aí o retorno, é variável, gente. Para cima e para baixo. Cai quanto? Até o quanto? Ao zero. Então, o máximo que você pode perder é tudo que você investiu. Agora, quanto você pode ganhar? Não sei te dizer. Ela pode se multiplicar muitas e muitas vezes, certo? Então, investir em renda variável possui maior risco, porém o retorno sobre investimento tem um potencial muito maior que os investimentos de renda fixa. Gente, é sempre desta forma. Risco, retorno. Maior o risco, maior o retorno. Menor o risco, menor o retorno. É natural. Se você quer correr mais riscos, saiba para onde está indo, porque correr mais riscos também pode trazer melhores investimentos. Mas correr mais riscos realmente pode ser um risco. E os seus investimentos, o seu dinheiro, pode fazer igual a aula 28, sumir no mapa. Então, ações são os ativos de renda variável mais comuns, porém existem outros também como ETFs, Exchange Traded Funds, BDRs, Brazilian Depository Receipts, fundos de investimentos, fundos imobiliários, dentre outros. E para você que quer que eu abra um curso de inglês, vai ficar para a próxima, porque não penso nisso nesse momento. Mas o que está escrito aqui é que temos outras opções de renda variável, certo? Como as ETFs, são negociadas nas empresas, né? Na Bolsa Americana, as BDRs, que você consegue investir em empresas americanas através aqui do Brasil, né? Das corretoras no Brasil, fundos de investimentos, fundos imobiliários, dentre outros. Muito bem. Agora, carteira de ações e tipos de investidores, né? Vamos então no último assunto desta aula de hoje. Um investidor da Bolsa de Valores possui uma carteira de ações. É igual a sua carteira. Você tem, não estou com a minha aqui, se não pegarei ela, né? Mas é uma carteira que pode ser composta por ativos de renda fixa e renda variável. Por exemplo, você tem o seu dinheiro, aí você quer investir. Aí você quer falar assim, ah não, mas eu não quero tudo em renda variável, porque você pode se ir a zero, né? Pode cair tudo. Então eu vou deixar metade na renda fixa, que é menor risco, menor retorno, mas tudo bem, eu quero segurança ali, e vou pôr metade que eu vou administrar de algumas formas para poder ter maior retorno. Entenderam? Isso tudo compõe a sua carteira de ações, certo? Então, a diversificação do capital investido é uma forma de ter mais estabilidade e segurança no investimento, já que seu patrimônio não está vinculado ao resultado de apenas uma empresa ou ativo principal. Vamos supor que você investe na Coca-Cola, né? Lá na BDR, né? Já falei que a gente pode investir. E você fala, não, Coca-Cola, uma empresa sólida, ótima, super segura. Quando que a Coca-Cola vai quebrar? Até um dia, né? Não vou nem dizer, mas acontece alguma coisa terrível com a empresa. E tudo desmorona, né? Seu dono pode ser envolvido em um escândalo, descoberto, corrupção, sei lá. Não sabemos. Não podemos arriscar tudo que temos em um único ativo. Diversificação. Este é o nome e vai te proteger. Certo? Existem então investidores do tipo trader e do buy and hold. Buy and hold. Compra e segura. Investidores de longo prazo que têm comumente ser sócios de uma empresa. Mas eu vou mostrar aqui os dois para vocês. O trader é um investidor que compra e vende ações diariamente de forma especulativa, com o objetivo de conseguir lucros a curto prazo. Então ele compra e vende ações. Caiu um pouquinho? Ah, eu acho que esse precinho tá bom. Vou comprar. Subiu? Já tá bom. Vende, compra, vende, compra, vende.
especulação. Por quê? Ninguém é capaz de prever para onde o mercado vai. Por mais que existam diversas técnicas, é algo que exige muito estudo, né? E mesmo que você use várias ferramentas estatísticas, não deixa de ser uma especulação, pois não podemos cravar o futuro, principalmente a curto prazo. O mercado é maluco, mas é um tipo de investimento e desde que você tenha a formação necessária, conhecimento necessário, pode ser uma opção. Não é a minha, eu sou do tipo buy and hold, pois não tenho esses conhecimentos, então prefiro ser mais, pensando a longo prazo, deixando os dividendos trabalhar por mim, deixando a rentabilidade crescer. Afinal, quando você escolhe boas empresas, a tendência é de que no longo prazo elas cresçam. E crescendo, o seu patrimônio sobe. Porém, dentro deste longo prazo, vão existir oscilações. Mas se você pensar a longo prazo, elas pouco te importam. Entender? Então, desta forma, o buy and hold é um investidor de longo prazo, que compra ativos com o objetivo de se tornar sócio da empresa, lucrar com seu crescimento e a distribuição de dividendos. Então, antes de você sair desta aula e ir correndo buscar um canal de algum youtuber, de algum influencer de investimentos, aguardem e temos agora na próxima parte o nosso exercício proposto, onde eu vou criar uma solução aqui, uma situação, onde vocês vão entender como vamos conseguir associar álgebra linear a tudo que aprendemos aqui. Vejo vocês na lousa. Vejam bem, vamos então entender a situação que temos aqui. Você deseja abrir uma conta na XP Investimentos para iniciar sua jornada na Bolsa de Valores. Fundada por Guilherme Benchimol, a XP possui vários assessores de investimento para te ajudar a investir melhor. Após uma conversa com seu assessor, vocês chegaram às seguintes premissas. Primeiro, essa situação é super possível, de acontecer, inclusive pode até já ter acontecido com você, certo? Afinal, é mais e mais, cada vez mais brasileiros abrindo conta em corretoras como a XP para investir na Bolsa de Valores. Isso é muito bom, que mostra que somos um país com educação, estamos criando educação financeira. Você, então, essas são as premissas que vocês chegaram. Você vai investir todo o seu dinheiro, que você tem na poupança, R$50 mil, certo? 25% desse capital, ou seja, 1/4, você vai investir em renda fixa. Então você está mais arrojado do que o costume, que eu falei, não é metade na renda fixa, é 1/4, 25%. Os outros 75% você irá diversificar em renda variável. Então, dos 75% que sobrou, você vai diversificar ele, para não deixar todo mundo na mesma cesta. Como você adorou o papo sobre dividendos, que é uma mesadinha que as ações pagam para você, nem todas, e dependendo das ações, algumas mais, outras menos, que elas te pagam todo mês ou trimestralmente, dependendo da época do ano, Você adorou saber sobre isso, Então, como você adorou o papo sobre dividendos, o objetivo inicial foi construir uma carteira que tivesse um dividend yield, que é o retorno desse dividendo médio por ano, de 7% ao ano. Então, do que você investir nesta sua carteira de ações, esse 75%, 7% ao ano vai retornar para você apenas na forma de dividendos, certo? E o seu assessor estimou que o dividend yield para os 3 tipos de ações. Então, temos 3 tipos de ações: baixo crescimento, médio crescimento e alto crescimento. Empresas de alto crescimento, elas pagam um dividend yield baixo, porque elas usam o dinheiro, o lucro delas, para reinvestir nelas mesmas e crescer, para que você ganhe na rentabilidade, no crescimento das ações. Então, essas empresas pagam 1% de dividend yield ao ano. Médio crescimento, aquela que já cresceu, não é a líder ainda, mas já não está naquela fase de super crescimento, 4% ao ano. Empresas de baixo crescimento, empresas já líderes da sua mercado, da sua categoria, elas pagam 12% ao ano. Você quer que a sua carteira tenha 7%, certo? E você tem essas 3 opções. Vocês também decidiram que o investimento em empresas de baixo crescimento
será igual à soma dos investimentos em médio e alto crescimento. Empresas de baixo crescimento são empresas mais sólidas, mais consolidadas no mercado, ou seja, menor risco, certo? Então, você quer que ela seja igual à quantidade investida nas outras duas. Depois que vocês conversaram sobre tudo isso, você, no fim dessa conversa, disse para o seu assessor que gostaria de desenvolver um algoritmo em Python com seus conhecimentos que acabou de aprender na escola matriz para calcular quanto seria investido em cada tipo de empresa a partir dessas equações. Ele topou a ideia e está aguardando sua resposta. Vamos lá, mostre a sua capacidade. Pois bem, meus amigos, vocês entenderam que conseguimos equacionar tudo o que dissemos aqui e transformar em matrizes, em sistemas lineares, em ax igual a b. Afinal, será que a gente consegue extrair daqui equações? Será que das equações conseguimos transformar em um sistema? E será que não conseguimos usar o Python para calcular para nós quanto que vamos ter que comprar de empresas de baixo, médio e alto crescimento? Hein? Vamos ver esta resposta agorinha mesmo. E vocês vão aprender uma coisa muito interessante. Antes de começarmos a programar, muitas e muitas vezes, praticamente na maioria das vezes, vamos precisar equacionar o nosso problema. Vamos precisar, talvez sim, de um lápis, de um papel, de algo que a gente vai ter que olhar o todo e entender, primeiro, quais informações temos, quais são nossas variáveis, o que precisamos calcular, como vamos fazer isso, certo? E através disso, vamos entender quais ferramentas vamos precisar utilizar. Neste curso de álgebra linear, estamos nos tratando de problemas lineares, que não são, em sua maioria, todos que vamos encontrar por aí. Afinal, muitos deles podem ser não lineares e podem dificultar um pouco. Mas isso só vai mudar as ferramentas que você vai utilizar. Você pode ter o mesmo raciocínio, certo? Então, o primeiro passo que vamos fazer aqui, antes de irmos para o Python, é equacionar tudo isso. E você vai ver como esta aula foi embora, a gravação foi embora. A lousa dela permaneceu. E nesta lousa eu tenho todo esse equacionamento. É como se tivesse uma espécie de Big Bang, e apocalíptico. E aí perdemos tudo, mas recuperamos aquele pergaminho onde tinha as escrituras antigas. Certo? É mais ou menos isso. Vamos então para o próximo slide. Tá? Lousa recuperada. Veja bem como é tão antigo, Parece escrito na tremedeira, Escrito perto dos meteoritos passando. Mas conseguimos recuperar. Veja bem. Equacionamos tudo aqui. Primeiro, foque no que está em branco. Baixo crescimento, isso aqui é uma informação que temos, 0,12, dividend yield de 12% ao ano. Médio crescimento, 0,07, ou seja, 7% ao ano. Alto crescimento, 0,01, ou seja, 1% ao ano. Isto é uma informação que temos. Qual a outra informação? Primeiro, investimento total, 50 mil. Se 25% vai para a renda fixa, significa que R$ 12.500 estão na renda fixa. Isso já é uma decisão. E agora, dos 37.500 que sobram, que é 75% de 50 mil, precisamos saber quanto vamos calcular de XA, XM e XV, que é o que eu chamei da empresa de alto crescimento, médio crescimento e baixo crescimento. Ou seja, quanto que eu vou ter que comprar de empresas de alto, médio e baixo crescimento para que, primeiro, eu tenha um dividend yield de 7% ao ano. Isso é uma condição. Segundo, que as empresas de baixo crescimento, ou seja, XB,
seja igual a empresas de médio crescimento, ou seja, XM, mais as empresas de alto crescimento, ou seja, XA. Dito isso, agora foque na letra na cor azul. Primeiro, quais são as variáveis? O que precisamos calcular? Deixa eu pensar. Acabei de dizer. XA, XM, XB. Quanto dos 37.500 eu compro empresa de alto crescimento, empresa de médio crescimento, empresa de baixo crescimento? Certo? Então, primeiro que temos aqui. Se o dividend yield tem que ser de 7%, então vejam bem, temos que 0,12 vezes XB mais 0,7 vezes XM mais 0,01 vezes XA é igual a 0,07. Ou seja, eu quero que a soma, a média dessa soma que eu vou ter entre XA, XB e XM me dê 0,07. 0,07 de dividend yield ao ano. Certo? 7% de dividend yield ao ano. Essa é a nossa primeira equação. Segunda equação. Se temos que o total é 37.500, então a soma de XB, XM e XA tem que dar 37.500. Afinal, é isso que a gente tem. Dentro desses 37.500, a gente vai ter que dividir em pequenas partes, não, em partes, Desculpe, pequenas. E não vou cortar essa parte. Mas você vai deixar. Vou deixar. Usem depois como cortes ou shorts de erros de gravação. Então, XB mais XM mais XA é a quantidade total que a gente tem de renda variável, total que a gente vai ter de ações e o que a gente tem para investir, 37.500. Afinal, é 75% de 50 mil. E temos também a nossa terceira equação, que é outra restrição. Vocês estão vendo que cada restrição, ela nos dá uma equação? O quanto a gente tem total? É uma equação. O dividend yield que eu quero por ano? É uma equação. Eu quero que a renda, a quantidade que eu tenho de baixo crescimento seja igual à soma das outras duas. Outra equação. E aí, conseguimos aqui a nossa terceira equação. Que XB, ou seja, baixo crescimento, menos XM, menos XA, é igual a zero. Se a gente passar para o outro lado, a gente vai ver que XB é igual a XM mais XA. Mas a gente está deixando todas as variáveis do lado esquerdo. E desta magnífica forma, acabamos de formar um sistema linear, meus amigos, que vocês sabem resolver. AX igual a B. Vejam bem. Quem é a nossa matriz A dos coeficientes? Atenção, atenção, vou olhar no meu relógio. Tempo valendo. Quem será? É óbvio que você já sabe, afinal você é um aluno exemplar da Escola Matriz. Aqui estão, é tudo que multiplica as variáveis das nossas equações. Então temos a primeira linha respectiva, a primeira equação, cada coluna respectiva a cada variável. 0,12, 0,07 e 0,01. Esta é a primeira linha da nossa matriz dos coeficientes. 1, 1 e 1 é a nossa segunda linha, respectiva aos coeficientes das variáveis da segunda equação. E 1 menos 1 e menos 1 é a nossa terceira linha, que é os coeficientes respectivos, as variáveis respectivas à terceira equação. E qual é o nosso vetor coluna de variáveis? Bom, é as nossas variáveis que acabamos de dizer, XB, XM e XA. Então, o vetor X de coluna, de variáveis, XB, XM e XA. Agora, aonde fica o B? O nosso vetor coluna de respostas nesse caso. Pois é. É exatamente a igualdade dessas equações. 0,07, 37.500 e 0.
grandes alunos, queridos amigos, transformamos uma situação aonde criamos premissas, objetivos de algo totalmente real e transformamos isso em equações e através delas extraímos matriz dos coeficientes, vetor coluna de variáveis e vetor coluna de respostas. Esta é a parte mais difícil desse problema. Vamos para o Python. Talvez a parte do Python não demore 2 minutos. Sabe por quê? Porque já aprendemos dentro de programação e sabemos solucionar um sistema linear fácil. Com poucos comandos. Que tal testarmos isso agora? Vamos então para o Python. Afinal, o seu assessor de investimentos está esperando uma resposta. Você pode até calcular aí no lápis e papel. Mas não. Você está aqui para aprender como utilizar álgebra através da programação. E como enxergar álgebra no dia a dia. Já enxergamos álgebra no dia a dia. Agora vamos utilizar a programação para resolver esse problema. Vamos para o Spider. Bom, chegamos ao Spider. Pois é. Eu disse a vocês, não vai durar 2 minutinhos. E vejam bem que eu já fiz o nosso algoritmozinho. Escola Matriz, comentado, né? Aula 28, Economia e Mercado de Ações. Vocês sabem que agora eu vou até falar outros conceitos aqui, senão vai ser menor que 1 minuto. Que temos sempre que comentar os nossos algoritmos para nós mesmos entendermos. Ah, mas na hora eu sabia? Sim, na hora que eu fiz isso eu sabia. Só que eu fiz isso há mais de 1 ano, talvez até 2. Não, acho que 1 ano e pouco. E talvez, se fosse um algoritmo muito grande, poderia ter coisas que eu não lembrava. Estou tendo que recorrer a ele neste momento. Então, é super importante comentarmos os algoritmos para entendermos nós mesmos. Imagine também outras pessoas que vão entender e vão ter que compreender e utilizar o seu algoritmo. Então, isso é muito importante. Então, temos aqui import numpy as np. Aqui vamos importar a biblioteca NumPy e utilizá-la como NP quando formos chamar essa biblioteca, né, as suas funções. Temos também from NumPy import linout as linout. Ah, mas por que você não pôs LA? Tudo bem, seguindo a sua lógica pode até ser. Para quem não conhece, no curso Matrix Kids, a linguagem do futuro, temos o amigo Falafão. Ele adora falar sempre com comentários pertinentes, né, e muito chato. E o amigo Falafão, eu sempre falo para ele, tá bom, Falafão, faça, dê sua aula, tudo bem, você pode até estar certo. Existem vários caminhos a gente chegar a Roma, né? Seja menos chato, amigo Falafão. E aqui então, importamos então NumPy e linout e vamos aqui criar as matrizes e solucionar o sistema linear que já equacionamos na nossa lousa. Então aqui estamos definindo a matriz A como uma array, a mesma que acabamos de fazer. 0.12, 0.04 e 0.01 na primeira linha, 1, 1 e 1 na segunda linha, 1, menos 1 e menos 1 na terceira linha. Ou seja, criamos a nossa array, 3 linhas por 3 colunas, a nossa matriz, que chamamos de A. E temos o nosso B, que é o nosso vetor coluna de resposta. E aqui temos as respostas das nossas equações. Aí você vai falando, já sei, mas 2625, não. Aqui você deveria pôr 0.07. Veja bem, meus amigos, preciso colocar ali em todas as respostas o quanto eu quero, que eu estou colocando ali, de dinheiros, né, de reais. Se eu quero que a minha carteira retorne 7% de dividend yield dentro do que eu vou investir, significa que eu quero que ela me retorne 7%
de R$ 37.500. Façam as contas. 7% de R$ 37.500 é R$ 2.625. Por quê? Porque eu quero calcular as minhas variáveis em reais. Logo, a resposta tem que estar em reais. Entenderam? Eu só deixei essa pegadinha para vocês verem, tá? Para ver se vocês iam entender. Mas é só isso. Vocês poderiam calcular e ver que o número ia dar completamente errado e começar a pensar numa análise dimensional. Você está utilizando tudo da forma correta e sim, vocês chegariam à resposta. Porque eu sei que os alunos da Escola Matriz têm um pensamento analítico crítico muito importante. Então aqui definimos A e B. Por que não definimos aqui X? Porque X vamos ser calculando através da função lineal de solve A e B. Se utilizarmos lineal solve A e B, vamos obter como resposta um vetor com 3 valores respectivos. A, empresas de médio, baixo e alto crescimento. Não nesta ordem. Na ordem de baixo crescimento, que é o x00, alto crescimento, que é o x20, e médio crescimento, que é o x10. Ah, mas você falou de novo em ordem invertida. Sim, para saber se você está ligado ou não. Mas veja aqui, fizemos este ponto e nesta forma aqui vamos armazenar as variáveis que calculamos no nosso sistema em x. E para imprimir a resposta do sistema, vamos utilizar print. Para obter o retorno desejado, é necessário investir R cifrão, né, reais, round, ou seja, vamos arredondar esse valor só para não ter aqueles númerozinhos, né, cheios de decimais. X00, que é as empresas de baixo crescimento, depois X10, que é as empresas de médio crescimento, e X20, que é as empresas de alto crescimento. E veja que incrível. Se quisermos mudar qualquer configuração, qualquer porcentagem, basta alterarmos os valores de A e B, que conseguimos também modificar. Ou seja, quando formos conversar com o nosso assessor de investimentos, vamos poder fazer várias contas. Não é quando você chega com um lápis e papel, fez a conta ali, se tiver que mudar, tem que fazer de novo. Aqui é só mudar os parâmetros, run. Muda os parâmetros, run. Resultado, run, resultado, run, resultado, run, resultado. Isso é alta performance, isso é processamento, isso é fazendo você conseguir chegar nos resultados mais rápido e analisá-lo mais vezes, porque você vai ter mais rápido o resultado. E aí você consegue pensar sobre ele, mudar as variáveis, chegar aonde você quer. É por isso que vocês têm que aprender programação. Ela veio para facilitar a vida de vocês. Agora vamos para o que interessa. Vamos dar play e temos aqui a nossa resposta. Vou até aumentar aqui. Será que aqui? Ok. Para obter o retorno desejado, é necessário investir R$ 18.750 em empresas de baixo crescimento, R$ 6.250 em empresas de médio crescimento e R$ 12.500 em empresas de alto crescimento. Façam as contas, somem 12.500 mais 6.250. Será que é? Sim, 18.750. Ou seja, atendemos. Somem todas. Será que chegaremos aqui em nosso 37.500? Sim, todas as premissas são atendidas. E aqui temos quanto temos que investir em cada empresa para conseguirmos tudo aquilo que planejamos. Viram que incrível? Viram como é importante? Eu sei, vocês estão entendendo como funciona a mentalidade de programador e como aplicar álgebra na vida real. Muito bem. Tem muito mais outras aplicações de programação em bolsa de valores, coisas de estatísticas, de probabilidade, mas aqui eu queria que vocês entendessem como a gente consegue aplicar um conceito simples
de ax igual a b, sistemas lineares, em uma situação real da nossa vida, e mais, como conseguimos utilizar programação para facilitar este processo para nós. Espero que vocês tenham gostado muito dessa aula do Fabinho do futuro, ou presente, chamem como quiser. Um dia vamos falar do passado, enfim. É um outro Fabinho, que não é o mesmo da aula de 29 e da aula 27, que é a aula anterior e a posterior. Certo? Mas eu espero que vocês tenham gostado muito dessa participação especial do eu do futuro, do eu da máquina do tempo. Então, eu espero vocês. Temos mais 2 aulas ainda para aproveitarmos os ensinamentos aqui de Programando a Matemática, o seu curso gratuito que está te ensinando como é álgebra linear, como é programação, como a gente consegue unir os dois em situações do dia a dia e aplicar álgebra através de programação, conectando os pontos através da Escola Matriz. Um grande abraço e eu vejo vocês no próximo vídeo, na próxima aula, na próxima oportunidade. Obrigado.